Como é que um personagem vai disso pra isso? Nanica, você pode, por favor, me perdoar por ser um irmãozão tão ruim. Mas talvez essa nem seja a pergunta certa pra fazer aqui, porque vilão virando bonzinho não é nenhum clichê revolucionário nas histórias. Então, talvez a pergunta certa seja: por que a mudança do Killua parece tão verdadeira e natural? E por que a história dele é tão fácil de se identificar? Tem um motivo pelo qual Killua Zoldwick é disparado o personagem mais querido dentro de uma história onde o Yoshihiro Togashi criou alguns dos personagens mais complexos do anime. Sendo descolado, carismático e até às vezes meio assustador, o Killua já é um personagem extremamente foda, mesmo que só na superfície. Como segundo protagonista, a gente acompanha o Killua ao lado do Gon pelo mundo perigoso de Hunter x Hunter, e no meio disso tudo a gente vê ele crescer. Não só ficando mais forte, mas mudando de verdade. Mas, como acontece com quase todos os personagens dessa obra tão bem construída, você precisa cavar um pouquinho mais fundo na estrutura do enredo pra perceber que o Killua é bem mais complexo do que parece. O arco do Killua tem vários temas por trás, que valem muito a pena analisar a fundo pra entender de verdade quem ele é. Isso inclui a busca dele para se livrar das amarras da família, desenvolver autoestima, conquistar a liberdade de escolha e, no fim, encontrar um propósito na vida. Tudo isso que o Togashi não só conecta com o enredo e com a jornada do Killua pelo mundo, mas também entrelaça de forma natural, fazendo com que esses elementos se conectem para formar um personagem completo e orgânico, moldado tanto pela criação quanto pelo ambiente em que ele cresceu. Eu acredito que o tema principal de Hunter x Hunter é a humanidade, e o que significa ser humano no mundo super-humano. E o Togashi usa o clássico esquema da história de amizade para mostrar o contraste entre o Killua e o Gon, o crescimento deles e o amadurecimento, de um jeito realista e crível. Deve ser fácil pra você ficar calmo assim, já que a luta não é sua. Então, ao invés de seguir uma ordem cronológica, que poderia acabar soando mais como um resumo da história, acho que é melhor a gente começar olhando pra relação entre o Killua e o Gon pra ter uma visão mais completa do personagem, e só depois mergulhar de vez nos detalhes do arco dele. Mas antes da gente falar do time dos sonhos meio caótico que são o Killua e o Gon, a gente precisa dar uma olhada mais de perto na criação do Killua, pra entender de verdade como ele virou o garoto meio sombrio que a gente conhece no Exame dos Caçadores. A infância difícil do Killua e as relações complicadas dentro da família dele vão sendo reveladas aos poucos pelo Togashi, conforme a gente avança de arco em arco. A gente até conhece a casa da família e alguns parentes no arco da família Zoldwick, logo depois do Exame dos Caçadores, mas vários detalhes importantes só vão sendo mostrados bem mais pra frente na história. Por exemplo, a relação do Killua com o Illumi é mostrado no arco do Exame dos Caçadores. O avô dele só aparece pela primeira vez no arco de York Nova para enfrentar o Crollo, e a Alluka só entra na história depois do arco das Formigas Quimera. Se alguma vez você já se sentiu um pouco confuso com todos os relacionamentos e conexões dentro da família Zoldwick, primeiro de tudo, você não tá sozinho, mas parece que isso foi feito de propósito, e esse painel ilustra bem isso, eu acho. Agora, essa introdução gradual da família do Killua e de todos os seus membros serve a dois propósitos principais. Primeiro, além do próprio Killua, vários dos Zoldwick têm papéis relevantes em diferentes arcos da história, e se mostram uma força importante no mundo. E segundo, e talvez até mais importante, o Togashi vai revelando aos poucos o passado do Killua e quem ele realmente é, algo essencial para o desenvolvimento do personagem, e que a gente vai explorar melhor daqui a pouco. No geral, existem 4 temas principais do passado do Killua que ajudam a moldar a pessoa fria e inumana que a gente viu no começo da história, e que ele precisa superar ao longo da jornada com o Gon: assassinato, tortura, expectativas e amor. Então vamos dar uma olhada mais de perto nesses elementos. Como os Zoldwick são uma família de assassinos, violência e morte não são só parte do dia a dia deles.
fazem parte da própria identidade da família. O Killua foi treinado e moldado para ser um assassino de elite praticamente desde que nasceu, e crescendo nesse tipo de ambiente, ele acabou ficando insensível ao ato de matar, a ponto de, às vezes, parecer até que ele começa a gostar disso. Dá pra ver isso, por exemplo, no episódio 7, durante o arco do Exame dos Caçadores, quando ele fica frustrado jogando bola com o Nétero e o Gon. Em certo momento, ele começa a depender cada vez mais da força bruta, resultando num chute que, nas palavras do Nétero, seria capaz de quebrar a perna de uma pessoa normal. Depois de sair do jogo, tomado por uma sede de sangue que começou a dominar ele durante a partida, ele descarrega a frustração em alguns candidatos a caçadores que cruzaram seu caminho, deixando eles mortos no chão, enquanto sai sem nem pensar em olhar para trás. Assim, a criação dele fez com que tivesse pouco respeito pelo valor da vida e pelo uso da violência contra os outros. Seu mentiroso! Como parte do treino e por causa das altas expectativas da família, o Killua foi submetido a inúmeras torturas desde muito novo. Como resultado, ele se tornou imune a venenos, desenvolveu uma alta resistência à eletricidade e aprimorou sua agilidade e força, chegando ao ponto de poder transformar as unhas em garras afiadas. Mas esse abuso físico deixou marcas profundas, tanto no corpo quanto na mente. E embora o Killua tente esconder qualquer sinal de dor e de crueldade que sofreu a vida inteira, aos poucos a gente vai descobrindo mais e mais sobre os horrores que ele enfrentou, desde a manipulação do Illumi até as cicatrizes no corpo que vemos durante o treino com a Bisque. Fica claro que aquilo que vimos da infância dele até então era só a ponta do iceberg. Um dos primeiros vislumbres disso acontece quando o Miluk tenta torturar o Killua depois que ele foge para fazer o exame dos caçadores. E o mais assustador é que o fato de ser brutalmente torturado pelo próprio irmão não parece afetar ele, nem fisicamente nem mentalmente. Mas mesmo assim, por mais que o Killua tenha se tornado insensível ao próprio sofrimento, ele entende muito bem que tudo aquilo que aconteceu com ele foi horrível. Quando descobre que o Gon, o Leori e o Kurapika foram atrás dele, só a ideia de que os amigos poderiam estar em perigo já coloca o Killua na defensiva, onde parece que o Killua tá pronto para atacar o próprio irmão, algo que o Miluk percebe na hora pela feição preocupada dele. Se você encostar neles, eu te mato. E esse é só um exemplo entre muitos. Pra muita gente, isso já dá a primeira pista sobre o senso de valor próprio do Killua, que é completamente distorcido. Tendo conhecido só aquilo a vida toda, ele não se importa em ser torturado, quase como se achasse natural, ou até aceitável passar por aquilo. Mas ao mesmo tempo, ele fica completamente furioso só de pensar que alguém que ele se importa pudesse passar pelo mesmo sofrimento. Então, a relação dele com a tortura não só mostra o quanto ele não se valoriza, mas também revela que, apesar de tudo, ele ainda tem um senso natural de moralidade escondido sobre a apatia, algo que a família dele, sem sombra de dúvidas, queria eliminar. Não se preocupe, ele vai voltar para casa um dia. Afinal, ele é o meu filho. Além de tudo que a família fizeram com ele, ou talvez justamente por isso, o Killua também carrega o peso das expectativas da família para se tornar o herdeiro do legado dos Zoldwick. Os Zoldwick são famosos no mundo dos caçadores por serem assassinos de elite, com alguns dos lutadores mais habilidosos da história. E mesmo dentro desse grupo de monstros, foi o Killua o escolhido para um dia comandar a família, porque ele demonstra mais potencial que os próprios irmãos, até o Illumi. Mas mesmo sendo um prodígio e aprendendo novas habilidades com extrema facilidade, algo que ele demonstra várias vezes ao lado do Gon, o Killua não tem nenhum interesse em continuar com o negócio da família, o que faz total sentido, considerando tudo que ele viveu com eles. E essa é uma das razões pelas quais ele busca um próprio propósito na vida, o que levanta uma dúvida importante. Será que o Killua realmente tem livre arbítrio? E isso já me leva ao último tema da infância do Killua, o amor. Nossa, que olhar frio maravilhoso! Como vamos ver mais pra frente no vídeo, expressar carinho e afeto é algo que o Killua tem dificuldade ao longo da história, e que ele precisa aprender praticamente do zero. Durante boa parte da jornada, a única forma que ele encontra de demonstrar isso é protegendo as pessoas ao seu redor. Ele tenta proteger o Gon inúmeras vezes, chegando até a chorar só de imaginar que poderia falhar. Ele também defende o Zushi e até inicia amizade com o Ikalgo, salvando a vida dele, só pra citar alguns exemplos.
Essa dificuldade em demonstrar sentimentos vem diretamente do jeito distorcido de amor que ele conheceu, principalmente por parte da sua mãe Kikyo e de seu irmão Illumi. A Kikyo era capaz de acorrentar o Killua e bater nele se acreditasse que aquilo iria mantê-lo, entre aspas, seguro, pelo menos na visão dela. Já o Illumi, com seu comportamento extremamente controlador, chegou a implantar uma agulha de Nen no Killua, sem o conhecimento ou consentimento dele, dando ordens subconscientes que influenciaram suas ações durante boa parte da história. Essas demonstrações abusivas de afeto provavelmente o acompanharam por toda a vida, e, guiado apenas pelo próprio senso inato de moralidade, proteger acabou sendo a única forma que ele encontrou de demonstrar amor. Então, esses 4 elementos, assassinato, tortura, expectativa e amor, são os que moldaram o Killua no garoto fisicamente forte e emocionalmente quebrado que o Gon encontra no Exame dos Caçadores. E eu diria que a casa da família Zoldwick simboliza perfeitamente tudo isso. Por dentro, ela se parece mais como um castelo medieval, mas com um sistema de segurança moderno, uma sala de tortura e até um quarto secreto para esconder a própria irmã. A casa fica no topo de uma montanha, completamente isolada, e por causa das várias proteções e obstáculos que separam o mundo de fora da família, começando pelo portão de teste, fica fácil entender porque o Killua nunca teve amigos até conhecer o Gon. Mesmo com todo o treinamento e as obrigações como assassino, isso deixa claro porque ele queria tanto se libertar da própria família. Levando em conta o tema da humanidade e a abordagem realista que Hunter x Hunter tem sobre as pessoas, faz todo sentido que o Killua tenha desenvolvido uma visão tão sombria, distorcida e insegura depois de passar por tanto abuso físico e emocional. Então, é mais do que justo dizer que a família Zoldwick é a principal responsável pela necessidade do Killua de encontrar vontade própria, autoestima e um propósito na vida. E agora que a gente entende esse plano de fundo psicológico, vamos ver o que acontece quando o Togashi joga esse personagem no mundo dos caçadores. E que lugar melhor para começar do que o relacionamento mais importante da história: a amizade entre Killua e Gon. Para realmente entender e valorizar essa conexão, a gente precisa compreender bem os dois lados, tanto do Gon quanto do Killua. O principal que torna a amizade entre Gon e Killua tão especial é o fato de que os dois têm arcos de personagens completamente espelhados, um negativo e outro positivo. O Gon vai de alguém alegre e cuidadoso no começo da história para alguém insensível, cruel e até desumano no final. Já o Killua faz exatamente o caminho oposto. Ele começa como alguém frio, cruel e distante, e aos poucos se torna mais leve, humano e cuidadoso. E assim, enquanto o ponto mais baixo do Gon acontece perto do final da história, como o brutal assassinato da Pitou, o ponto mais baixo do Killua acontece logo no começo, no final do Exame dos Caçadores. Primeiro, como a gente já mencionou, ele mata outros candidatos por pura irritação e sede de sangue. Depois, na fase final, ele falha no exame após matar outro concorrente, manipulado pelo Illumi, e acaba sendo puxado de volta para as garras da própria família. Ele deixa o Gon para trás e volta para casa, com a própria vontade e seus sonhos mais uma vez despedaçados. Esse estado de completa submissão, junto com esse ato cruel, representa o ponto mais baixo da trajetória do Killua na história. E é a partir daí que tudo começa a mudar. A trajetória dele passa a ser de crescimento. E, ironicamente, é justamente a amizade com o Gon e a moral que o Gon tinha no começo que salva o Killua. Mas conforme o Gon vai caindo ao longo da história, é o Killua que começa a questionar a própria moral e a forma como enxerga o mundo. Os dois cresceram sem amigos, e os dois queriam viajar o mundo e ficar mais fortes. E por isso que o Exame dos Caçadores foi o cenário perfeito para essa amizade nascer de forma natural. Sendo os mais novos numa competição feita para adultos, eles acabam se encontrando, ao mesmo tempo que mostram o que torna cada um deles único. Enquanto o Gon enxerga o Killua como amigo desde o começo, o Killua, por causa do passado e da baixa autoestima, acredita que precisa conquistar essa amizade primeiro. E é por isso que no exame final, ele revela que tudo o que ele quer é que o Gon seja seu amigo. Quero ser amigo do Gon. Sem perceber que isso não é algo que ele precisa pedir, e que o Gon já o considerava seu melhor amigo naquele momento. E mesmo que o Leório diga pra ele que ele já é amigo do Gon, sobre a influência do irmão, o espírito do Killua se quebra e ele vê seu sonho sendo destruído. No desespero que toma conta dele na presença do Illumi, ele recorre à única coisa que sempre conheceu: matar.
Ele assassina o Bodoro a sangue frio e, sem o Gon ali pra impedir, acaba voltando pra casa, convencido que, no fim das contas, ele não tem vontade própria. E quando o Killua é literalmente acorrentado mais uma vez dentro da casa da família, é o Gon quem aparece pra salvá-lo e levá-lo de volta pro mundo, mostrando pela primeira vez que ele realmente tem um amigo de verdade. O Gon se torna a luz do Killua na escuridão, algo que fica muito claro nesse momento. Gon. Você é a própria luz. Às vezes você é tão inteligente que eu fico envergonhado. Mesmo assim, eu posso andar com você? Essa é, provavelmente, uma das minhas cenas favoritas de todo o anime. Ela nos leva de volta ao início da jornada, antes da queda sombria do Arco das Formigas Quimera, e mostra um dos muitos momentos em que o Killua se enxerga como alguém inútil, enquanto acredita que o Gon é capaz de levá-lo para uma vida melhor. E ao longo da história, o Gon faz exatamente isso. Ele ensina o Killua a criar laços saudáveis com outras pessoas, a expressar carinho de diferentes formas, e dá a ele um motivo para continuar evoluindo. Foi essa motivação que levou o Killua a dominar o Nen e o Hatsu de forma impressionante, e no fim a remover a agulha do Illumi, permitindo que sua verdadeira personalidade viesse finalmente à tona. E mesmo com o Gon seguindo um caminho cada vez mais sombrio, pro Killua, que já veio da escuridão desde o começo, ele sempre foi uma luz. Uma luz que ajudou o Killua a se encontrar e acender a própria luz interior. E no fim das contas, acho que o Killua aprendeu, através da influência do Gon, a se tornar uma luz em meio à própria escuridão, porque lá perto do final a gente vê que ele assume esse papel na vida da Alluka. Então, enquanto a jornada do Gon segue um caminho mais trágico, a do Killua se torna uma verdadeira história de redenção. Assim, o arco do Gon caindo e do Killua subindo vão se aproximando aos poucos, até finalmente se encontrarem no arco da Ilha da Cobiça, onde os dois estão mais ou menos no mesmo nível moral e são naquele momento mais parecidos do que nunca. Mas no início do Arco das Formigas Quimera, a gente vê um afastamento rápido entre eles. O caminho do Gon começa a ficar cada vez mais sombrio, enquanto o do Killua passa por uma virada positiva depois que ele remove a agulha do Illumi. Durante esse arco, a relação entre os dois atinge o seu ápice, e apesar do Killua começar a história como uma figura mais distante do público, por ser um jovem assassino da temida família Zoldwick, ele rapidamente se torna alguém muito mais fácil de se identificar do que o Gon. Ele começa a enxergar nuances em situações onde o Gon só vê um senso distorcido de preto e branco. E é o Killua quem salva o Gon de ser morto por uma formiga quimera logo no começo do arco, enquanto o Gon, totalmente despreparado, se joga na luta movido pela vingança. Finalmente livre da influência do Illumi e com seu novo senso de liberdade, o Killua passa a entender melhor a complexidade da moralidade no mundo de Hunter x Hunter, e fica cada vez mais preocupado com a postura obstinada e inflexível do Gon. Quando o Gon precisa provar sua determinação pro Morel, ele mergulha em todo o ódio e nas emoções negativas dentro dele, pra alimentar um ataque devastador. No último momento, o Killua intervém e consegue puxar o Gon de volta pra realidade, visivelmente preocupado com um amigo. Gon. Já deu. Mas mais tarde, quando o Gon ameaça matar a inocente Komugi pra ter uma chance contra Pitou, que matou o Kite, o Killua já não consegue mais alcançar ele. Porque nesse ponto, o Gon já não entende mais os sentimentos do Killua como ele entendia lá atrás, depois do exame dos caçadores. Então, quando o Killua finalmente chega até ele e a Pitou, o Gon fala isso. Deve ser fácil pra você ficar calmo assim, já que a luta não é sua. Dá pra ver o Killua ficando visivelmente tenso, profundamente magoado pelas palavras do Gon. E quando o Gon perde completamente o controle e troca o que restava da sua humanidade por violência, o Killua abandona de vez o passado cruel dele, mas não consegue fazer nada além de assistir horrorizado. Depois de salvar a vida do Gon, os dois acabam seguindo caminhos opostos, e fica claro que algo mudou. Mudou em todos os sentidos. E enquanto a cena final se estende, com duas peças opostas de Gungi se sobrepondo e desaparecendo lentamente, parece impossível conectar o começo da história e o fim dela, como se os dois tivessem trocado de lugar.
E a essa altura já dá pra perceber bem o Killua e o que motiva o personagem dele. O jeito de agir e as atitudes dele ao longo da jornada são bem diferentes das do Gon. E isso é algo que o Togashi explica muito bem através dos tipos de Nen. A aura deles é suave. Chega a ser bonita. O Gon é um fortificador, direto, simples e decidido. Ele não esconde o que sente, não costuma mentir e tudo que faz é guiado pelas próprias emoções. São pessoas geralmente egoístas, focadas nos próprios objetivos, o que descreve o Gon perfeitamente. Já o Killua é um transmutador. Eles são imprevisíveis, tendem a enganar e são volúveis, muitas vezes escondendo suas verdadeiras intenções. O que também combina perfeitamente com o Killua. Afinal, quem além de um transmutador meio doido gastaria 200 milhões de Jenny em chocolate? Isso já faz 4 anos, já gastei tudo. Gastei tudo em comida. Além disso, o Killua não tem problema em mentir. Sendo a pessoa genuinamente boa que ele mente apenas quando acha necessário, como a Bisque percebeu, mas ainda assim, mente. O traço mais marcante, no entanto, é a tendência extrema de esconder informações. Como vemos no arco de York Nova, o Killua prefere permanecer na ignorância a fazer uma pergunta que poderia expor isso pros outros. E, de certa forma, isso mostra a insegurança dele, já que ele mesmo reconhece que o Gon faz as perguntas que ele nunca teve coragem de fazer. Além disso, apesar de admirar profundamente o Gon, o Killua guarda a maior parte dos seus sentimentos pra si. Por isso, ele fica visivelmente envergonhado quando o Gon fala abertamente sobre a amizade entre eles, já que o valor dessa conexão é algo que ele prefere manter pra si mesmo. O melhor exemplo disso é o momento em que ele implora pra Palme ajudar o Gon a sair daquele estado mental. Segundo o narrador, o Killua pretendia mentir ali também, e esconder o que realmente sentia, mas no momento de desespero, ele simplesmente não consegue. Ninguém mais é capaz. É com você agora. Esse breve momento de abertura foi tão intenso pra ele que simplesmente não conseguiu esconder mais nada, desabando em lágrimas enquanto implorava pela ajuda da Palme. E assim, como muitos transmutadores desenvolvem habilidades que refletem suas personalidades de forma única. Os poderes elétricos do Killua representam perfeitamente tanto o passado quanto o crescimento dele ao longo da história. Então eu acho que tá finalmente na hora da gente olhar pro arco do Killua e como ele se desenvolve ao longo da história. Diferente do Gon, ele começa sem um desejo ou propósito claro. O objetivo inicial dele era se libertar da família e encontrar o próprio caminho, mas como ele consegue isso relativamente cedo, ele acaba ficando sem um objetivo específico, e por isso acaba a acompanhar o Gon na jornada para encontrar o pai dele. Mas isso não quer dizer que o Killua não tenha vontade própria, porque como a gente já falou, num nível mais profundo, o que o Killua realmente busca é se libertar do controle do irmão, recuperar a própria vontade, encontrar seu valor e, no fim, um propósito na vida, o que no Japão é conhecido como Ikigai. Já passamos por boa parte da primeira metade da história, com exceção do arco de York Nova, onde o Killua está disposto a se sacrificar por Gon escapar da trupe fantasma. Mas o ponto mais importante vem agora, o clímax do arco do Killua, a batalha emocional contra a formiga quimera Remote. Quando ele vê o Gon à beira da morte, o desejo de salvá-lo entra em um conflito direto com as ordens do Illumi de fugir de qualquer inimigo mais forte que ele. E depois de mais uma vez pedir desculpas por não ter sido útil, a amizade e o amor que ele construiu pelo Gon superam o controle de seu irmão. E é nesse momento que ele arranca a agulha, algo que ele nem sabia que estava lá até então. O Gon é o meu melhor amigo! Essa cena tem implicações profundas pro Killua. Ela marca o momento da redenção e amarra todos os temas do personagem, porque ela levanta uma questão importante. Será que somos escravos do nosso nascimento, da nossa genética, da forma como fomos criados ou até da ausência disso tudo? Ou será que, pela força de vontade e pelo próprio esforço, a gente pode escolher se tornar algo diferente e superar as limitações que nos foram impostas?
querendo ou não, é uma questão extremamente pessoal, que leva a uma pergunta central. Quanto controle a gente realmente tem sobre a própria vida? E, de certa forma, a agulha responde isso. Ela explica os comportamentos do Killua que acompanharam ele durante toda a série. Ao perceber que o Killua estava sendo constantemente manipulado pelo Illumi, a decisão cruel de matar o Bodoro se torna um pouco mais compreensível, porque eu acho que naquele momento o Killua estava sobrecarregado, confuso, lutando contra um impulso subconsciente, enquanto tentava permanecer fiel aos próprios amigos. Então, pressionado pelo irmão e sem confiar nas chances do Leori passar no exame, o Killua decide abrir mão da própria oportunidade de se tornar um caçador, para ajudar o Leório a realizar o sonho dele. É claro que a falta de autoestima dele também teve um papel nessa decisão, permitindo que todos os amigos, menos ele, se tornassem caçadores. Então, esse momento não é só libertador pra quem tá assistindo, mas também pro próprio Killua, que percebe que o medo e a sensação de inutilidade vinham do Hatsu do Illumi, e não de uma fraqueza dele. No fim das contas, nunca teve nada de errado com o Killua. Desde o começo, ele sempre foi o tipo de amigo que qualquer pessoa gostaria de ter. Leal, confiável e disposto a se sacrificar, mesmo com alguém tentando afastá-lo através de controle mental. E esse momento revela ainda mais sobre quem ele realmente é. Mostra até onde o Killua é capaz de ir por quem ele ama. Mesmo preso pela trupe fantasma, cercado por alguns dos usuários de Nen mais perigosos do mundo, ele já começa, por instinto, a interferir na situação do Gon, até o Hisoka parar ele. Se mexer, perde a cabeça. Dá pra imaginar a pressão absurda que o Killua tava sentindo ali por causa da agulha, e quantos planos de fuga passavam pela cabeça dele. E ainda assim, ele tava pronto pra enfrentar tudo pelo amigo que precisava dele. Pra mim, só isso já mostra que o Killua é um dos personagens mais protetores, carinhosos e sacrificiais dos animes. E o mais importante é que esse momento não marca o fim do arco dele, mas sim um ponto de virada. Um ponto que permite que o Killua cresça muito mais rápido, deixando a trajetória dele ainda mais intensa. Depois disso, a gente vê ele enfrentar a guarda real, correr atrás do Gon, desafiar a própria família, proteger a Alluka e cuidar da recuperação do Gon. É um verdadeiro efeito bola de neve, com demonstrações cada vez maiores de determinação, inteligência e lealdade. Algo que só acontece porque, finalmente, o Killua pode ser ele mesmo. Antes, preso pela agulha do Illumi, ele vivia na escuridão, ofuscado pela luz do Gon. Mas depois que essa agulha é removida, o Killua prova, de todos os sentidos, ser quem mais brilha na amizade entre os dois dali em diante. Enquanto o Gon se afasta cada vez mais dos outros depois da morte do Kite, o Killua começa a construir novas conexões ao longo do arco das formigas Quimera. Isso chega ao ponto dele fazer amizade com uma das próprias formigas. Sendo parte do grupo inimigo, o Ikalgo teria sido morto imediatamente se fosse o Killua do exame dos caçadores, seguindo a prática da família. Mas agora, com um senso de moralidade muito mais desenvolvido, ele consegue enxergar a complexidade da situação e decide salvá-lo. Um desenvolvimento que, ironicamente, o Gon não consegue ter nesse arco. E como resultado, o Killua não só ganha um amigo, como tem essa bondade retribuída quase imediatamente, quando o Ikalgo salva a vida dele após um jogo de dardos perigosamente perturbador. E eu acho que o crescimento que ele tem nesse arco também se reflete nas lutas. Quando o Killua revela sua técnica máxima de Hatsu, velocidade de Deus, contra o Yuppie, que antes era muito mais forte que ele, fica claro o quanto o personagem e suas habilidades evoluíram. Foi mal, mas eu tô com muita raiva agora. Então eu vou ter que descontar tudo em você. Embora seja verdade que o Killua sempre foi um prodígio, aprendendo habilidades muito mais rápido que o normal, e que sua infância cruel deu a ele vantagens físicas, foi a jornada com o Gon e, no fim das contas, a própria vontade e humanidade dele que tornaram esse um dos meus arcos de personagens favoritos de todos os tempos. E assim, com o fim do arco das Formigas Quimera, o Killua finalmente encontra seu valor próprio e o seu livre-arbítrio. As únicas coisas que ainda faltavam era se libertar da família de vez e encontrar um propósito na vida.
E, ironicamente, mais uma vez, é o Gon quem possibilita essa mudança. O Gon, à beira da morte, depois da própria transformação desumana, o Killua volta pra casa pra pedir ajuda a Luca e a coisa que vive dentro dela pra salvar o Gon. Seguindo os caminhos opostos dos dois personagens, o Killua assume o papel de protagonista nesse último arco, se tornando um herói muito mais fácil de se identificar do que o Gon no final da história. Livre e agora viajando com a irmã, Killua finalmente percebe que ela é seu novo propósito na vida e que ele pode ser, pra Luca e pra Nanika, o que o Gon foi pra ele, uma luz na escuridão. Eu te amo, Killua. E assim, no final do arco, quando ele se despede do Gon pra viajar com sua irmã, o Killua encontra exatamente aquilo que o Gon perdeu, a própria humanidade. E assim como o Gon, o arco do personagem dele basicamente se encerra aqui. Se algum dia o Killua voltar pra história, ele vai precisar de um arco novo. No fim das contas, a mensagem que o Togashi passa com o Killua é que você não está preso à sua criação, que pode trilhar o próprio caminho e que a moralidade e a humanidade podem florescer mesmo nas piores circunstâncias. Não importa pra onde vamos, somos parte da gangue. Como o Kai te disse. Beleza! Eu sempre senti que a luz que o Killua via no Gon era, na verdade, um reflexo dele mesmo. O Gon deu calor, liberdade, amizade, um motivo pra escolher um caminho diferente. Isso é inegável. Mas o Killua deu tanto quanto, ou até mais. O impacto dele na amizade dos dois é silencioso, mas essencial. Uma luz constante que moldou muito mais do que dá pra perceber à primeira vista. Ele escolheu lealdade em vez de medo, proteção em vez de instinto, crescimento em vez do caminho que foi imposto a ele. E às vezes eu penso se aquela luz que ele admirava no Gon não era, na verdade, o valor que ele ainda não conseguia ver em si mesmo. Talvez o brilho mais forte que a gente enxerga nos outros seja, no fundo, o nosso próprio. Porque, no fim das contas, foi o Killua quem saiu da escuridão e aprendeu a carregar essa luz. E, sinceramente, num mundo cheio de Gons, eu ainda escolheria o garoto que nunca percebeu o quanto brilhava. Num mundo cheio de sóis intensos, eu escolheria aquele que aprendeu a brilhar sozinho. O Killua pode ter visto o Gon como a luz da vida dele, mas, pra mim, ele é um farol. Um lembrete de que, se ele conseguiu mudar, eu também posso. E no fim do dia, eu escolheria o Killua como a minha própria luz. Mas bom, eu sou o Ghost, e infelizmente o Myers não tá aqui de novo, mas obrigado por assistir. Isso é fácil. Eu vou apresentar ele pro Killua. Hã? E falar que ele é meu melhor amigo no mundo. Vai o quê? Cala a boca! Isso dá vergonha, cara!